Grandes coisas na sua vida. Bem, sem mais delongas, nós vamos recebendo aqui nossa irmã Fernanda Passos, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Estou muito feliz e honrada pela oportunidade. Quero agradecer a Deus. Pastor Romildo, que bênção, que privilégio, que honra. Tenho aprendido muito através da sua vida. E a minha casa tem sido abençoada neste lugar através da sua vida. Que Deus te abençoe. Pastor Bruno, sem palavras, sabe que mora no nosso coração. Juliana. Eles são um casal abençoado, gente. Não tenho o que falar. Fui pastoreada por um tempo ali, né? Na filial. E o Senhor usou esse casal de maneira poderosa nas nossas vidas. E eles viram um pouquinho do que eu vou contar aqui hoje. O finalzinho, né? Da história. Graças a Deus. Pastor Sidney, gente, eu não tenho palavras. Pastor Sidney, uma honra muito grande estar aqui e ser ministrado através da vida do Senhor. Deus tem te usado de uma maneira muito tremenda na minha vida. Quando participou lá da live, foi uma palavra poderosa. E eu olho para a tua casa e tenho sido, assim, edificada. Quando eu vejo a fé, a caminhada, o exemplo, sabe? Eu olho para essa mulher de Deus e falo, Senhor, um dia quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Uma mulher de Deus, que tem o Senhor segurando ali no joelho. Deus é bom. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um. Obrigada pelo carinho. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Tem que falar do meu esposo que está lá, né? É propósito pela família, não é? Meu esposo está lá no louvor, glória a Deus. Te amo, tá, amor? Fique em oração aí, tá? Glória a Deus. Amém, igreja? Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9. Quero aproveitar enquanto você está procurando aí, que é difícil de achar Gênesis, né? Todos os dias, às 22h30, nós estamos ali no Instagram, estamos em propósito de jejum e oração, jejum de Daniel. Se você ainda não participa e quer participar, quer saber como, vai lá no Instagram, Fernanda Passos, e acompanha lá. Nós temos feito lives abençoadas. Homens e mulheres de Deus, o pastor Romildo, pastor Bruno, pastor Sidney já estiveram lá. E outras grandes mulheres de Deus, né? E eu glorifico a Deus pelo que Deus tem feito lá. Amém? Está mais do que convidado. Amém, igreja? Achou? Vamos lá. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9, diz assim: E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, e tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Diga, a voz do menino. Mais uma vez, a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Apenas a primeira parte do versículo 20, Deus estava com o rapaz. Glória a Deus por essa palavra. Você pode profetizar na sua vida mesmo, diga: Deus está comigo. Agora você vai dizer isso com fé: Deus está comigo. E agora você vai profetizar na vida de quem está do teu lado e vai dizer: não temas, Deus está contigo. Deus está contigo. Vira para o outro lado e fala: Deus está contigo, mulher. Deus está contigo, homem de Deus. Não temas. Aleluia. Olhando para a vida de Agar, eu fico um pouco constrangida, porque eu me identifico com algumas partes dessa história. Lembrando para você que nesse momento, Agar está no seu segundo deserto. Na primeira vez que Agar esteve no deserto, ela não estava aguentando a pressão que estava vivendo dentro de casa, uma grande turbulência, e ela fugiu para o deserto. Nessa segunda vez, ela foi parar no deserto porque ela foi jogada lá. E existe uma diferença. Quando nós procuramos pelo deserto, quando nós escolhemos o deserto, quando nós fugimos daquilo que nós não deveríamos fugir, do projeto de Deus da nossa vida, a nossa família, a nossa casa é um projeto de Deus. Quando nós decidimos abandonar, jogar fora, nós entramos no deserto por conta própria. E aí nós temos que arcar com as consequências desse deserto. E eu vou falar um pouquinho do deserto que eu passei, que foi o deserto que eu escolhi passar. No segundo deserto de Agar, ela não escolheu estar ali. Ela foi jogada lá. Ela estava ali no lugar onde Deus mandou ela ficar, passando aquela prova, aquela briga dentro de casa, aquela disputa, aquela turbulência dentro daquele lar. Um conflito que já vinha de anos. E de repente Sara olha para o filho mais velho, filho de Agar, mexendo com o seu filho mais novo, filho de Sara. Não gosta muito, o Dia das Mães passou, né? Glória a Deus, mãe leoa sabe como que é, mexeu no filho pequeno, ela voa em cima. Sara olhou para aquela história e falou: chega, Abraão, coloca essa mulher para fora. Eu não vou tolerar mais essa mulher aqui, e ela não será herdeira, e muito menos o filho dela junto com o meu filho. Abraão olha para essa situação, coração pesa, fica preocupado. O que Abraão faz? Vai para os pés do Senhor. Quando Abraão vai para os pés do Senhor e pergunta a Deus: o que eu faço? Deus diz a Abraão: permita que isso aconteça. Deixa Agar ir. Por quê? Porque quando alguém te empurra para o deserto e Deus permite que você entre neste deserto, Ele vai garantir a vitória. Ele vai te garantir nesse deserto. Ele vai te sustentar nesse deserto. Ele vai te permitir viver experiências com Ele nesse deserto. Ele vai fazer com que você cresça e amadureça nesse deserto. Então Deus diz a Abraão: deixa ir. Faça como Sara está sugerindo. Eu olho para a minha história e lembro do deserto que eu escolhi entrar. Quando eu me casei com o Tiago, nós já casamos ali com uma turbulência muito grande, eu grávida do nosso primeiro filho, Gustavo. Não tivemos o cuidado que deveríamos ter com o nosso casamento, com a vida a dois. Não teve tempo para adaptação, não teve tempo para se conhecer, saber quem é o outro, as manias do outro, as limitações do outro. Estava tudo muito bagunçado. E nós entramos numa crise dentro do nosso casamento, uma crise muito grande. Brigas e brigas todos os dias. Gustavo cresceu, veio Ana Beatriz, os dois crescendo do nosso lado, 8 anos de crise conjugal, com os nossos filhos vendo tudo.
presenciando tudo. 8 anos de crise, de brigas, de desentendimentos, mas a gente estava na casa de Deus. A gente fazia a obra de Deus. Como então deixamos isso acontecer diante de tantas palavras abençoadas? Deixamos porque não procuramos ajuda, deixamos porque fingimos que não existia problema, deixamos porque empurramos para debaixo do tapete. A gente conserta depois, a gente resolve depois, não tem tempo, a vida é corrida, e os filhos crescendo e vendo tudo. 8 anos se passaram. Eu não aguentei a pressão, como Agar não aguentou no primeiro deserto. E eu mandei o Tiago para fora de casa. Eu liguei para ele estava no trabalho, eu falei, olha, quando você voltar, as coisas já estarão arrumadas, e você só vai precisar pegar e levar para a casa da sua mãe. Ele chegou em casa, estava tudo pronto. Foi embora, magoado, entristecido. E eu estava entrando no meu deserto. Magoada, ferida também. E eu lembro que foi um dos piores momentos da minha vida. No início eu achava que era a solução de tudo. No início eu achava que ele era o problema e que agora a minha vida ia andar. Só que o tempo foi passando. Nós ficamos 2 anos separados. Os momentos mais difíceis, segurando a onda sozinha, olhando para a criação dos filhos sozinha, cuidando de tudo sozinha. E eu, Deus, o que está acontecendo? Ele, como saiu de casa muito ferido, muito magoado, ele também, por sua conta, ele conta lá no testemunho no Instagram, o testemunho completo, ele diz, eu vou fazer da vida dela um inferno. E fez. Não me ajudava financeiramente, assim, ajudava bem pouco. 2 crianças crescendo e eu tendo que dar conta. Na época era colégio particular, transporte, conta. Vocês sabem como é. E o tempo foi passando. Teve um momento que eu olhei para a geladeira, apenas água. Olhei para o freezer, gelo. E eu olhei para a despensa, nada. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Lembrei da assistência social da igreja. Andamos até lá. Quer dizer, eu andei sozinha, debaixo de um sol de 40 graus. Você pensa, Rio de Janeiro, né? Sol de 40 graus. Vou lá a pé, sozinha. Só com o direcionamento de Deus. Quando eu chego lá, glória a Deus, consegui a cesta básica. Ia ter comida. Então eu voltei para casa feliz da vida. Voltei para casa achando que essa noite, esse dia, amanhã também vai ter comida. Amém, glória a Deus, é bênção, é vitória. Cheguei em casa, peguei um copo d'água, cheguei no prédio, 4º andar sem elevador. Então eu andei tudo de volta, com a cesta básica no ombro, e ainda tive que subir as escadas sozinha, com aquele peso, aleluia. Cheguei em casa, sentei no sofá, peguei um copo de água, bebi. Peguei o telefone e entrei no Instagram. Varão nessa época estava afastado da presença do Senhor. Aonde é que ele estava, igreja? Ele estava no Rock in Rio. Nesse dia foi onde o Deus que me confrontou, o dia que Deus me confrontou. Eu olhei e eu comecei a reclamar com Deus, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que Ele está fazendo ali? Está vendo? Ainda dava desculpa, ó. Está vendo? Por isso que eu me afastei dele. Por isso, ele não é um homem de Deus. Ele está te desobedecendo. E ficava o tempo todo perguntando para Deus, o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo ali? O Espírito Santo, que é especialista em dar as melhores respostas na hora certa, devolveu a pergunta para mim. Fernanda, o que é que ele está fazendo ali? Aí ele repetiu e disse, o que é que o seu marido está fazendo ali? Perguntando para Deus, eu falei, Senhor, tem promessa. O Senhor disse que tem promessa para minha casa. O Senhor disse que tem projeto. E ele respondeu assim para mim, o que é que o seu projeto está fazendo ali?
abandonado, jogado fora. E aí passou um filme na minha frente. E eu comecei a lembrar. Fui eu que botei ele para fora. Fui eu que desisti do casamento. Fui eu que joguei fora o projeto de Deus. Fui eu que desisti. E o Espírito Santo começou a me confrontar. Ele começou a me mostrar, então, foi você o tempo todo. Foi você que vivia um evangelho sem prática. Ouvia na igreja e não praticava em casa. Foi você que não dava testemunho. Foi você que não quis orar, que não quis jejuar, que não quis buscar, que não quis se submeter. Foi você o tempo todo, Fernanda. Ele falou para mim. Foi você o tempo todo, você não quis guerrear pela sua casa. Porque dava trabalho, porque ia exigir tempo, porque você ia ter que dar atenção e não tinha como. Era muita desculpa. E ele falou para mim, foi você que abandonou esse projeto. Eu falei, Senhor, então a culpa é minha? Eu preciso fazer alguma coisa, eu sou assim, né? Eu entendo que o negócio é comigo, eu não deixo para depois não, eu quero logo me consertar. Tinha o culto da pastora Antonieta, que inclusive amanhã tem. Glória a Deus. Eu fui lá, na época era no cantinho, eu fui lá no cantinho. Mas você pensa no culto onde eu fui amassada. Onde eu fui apertada pela mão do Senhor. E Deus me moldando, me mostrando todos os pontos onde eu havia errado. E o tempo todo jogando a culpa nele, colocando a culpa nele, dizendo que só ele que tinha erros. Que o motivo de tudo era ele. Ali eu me dei conta que eu não era tão perfeitinha assim. E ali o Senhor falou comigo, você precisa buscar por você primeiro. Aí vim para o culto da mulher, a pastora Elisete. O que a pastora Elisete prega, gente? O amor. O amor tudo sofre, tudo crê. E eu falei, meu Deus, parecia até que ela estava lá no outro culto. E Deus continuou falando, ministrando, e eu falava com todas as letras, eu não amo mais. Aí ela falou assim, o amor é uma escolha, o que você está escolhendo? E eu, Senhor, então eu que estou fazendo tudo errado, eu estou escolhendo tudo errado, eu estou priorizando tudo errado, eu estou fazendo tudo ao contrário. Tem que fazer certo, tem que buscar, tem que ir para o joelho, eu vou. Parei de ficar olhando para ele, parei de ficar procurando defeito nele, parei de ficar perturbando ele no WhatsApp, chamando, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, acusando ele, não. Parei, deixei ele para lá e me concentrei na minha vida espiritual. O Senhor começou a me tratar, me consertar, me colocar no eixo. E aí de repente eu olho para os meus filhos, teve um dia que meu filho estava sofrendo tanto, sem me falar, porque ele é muito caladinho. Ele teve uma crise de ansiedade tão grande, que ele ficou rindo e chorando ao mesmo tempo. O maxilar dele, essa musculatura aqui do rosto toda travou. Ele ficava assim rindo e nos olhos dele o pavor, as lágrimas descendo. E ele, eu não consigo parar. Aquele desespero, eu fui para o joelho, Deus socorreu naquele momento, porque eu não sabia o que fazer. E ali eu fui para o joelho, eu falei, Deus, os meus filhos também estão sofrendo, o que está acontecendo? E ele falou assim, pois é, Fernanda, eu estou me revelando para você nesse deserto que você está passando. Eu estou cuidando de você, eu estou te tratando, você está indo para a igreja, mas o que você está fazendo com seus filhos? Quando você vai para a igreja, seus filhos vão para a vovó. Quando você vai para a consagração, seus filhos estão com o papai. Quando você está indo ao monte, teus filhos estão na casa da vovó, do titio, da titia. Vem, traz ele para o lugar da cura. Traz teus filhos para o lugar da cura, porque eles são crianças, mas eu quero tratar com eles também. Ali eu entendi a importância de trazer as crianças, os filhos. Por isso que vocês veem de vez em quando Antônio correndo por aí, para a igreja. Não se limita. Mas corre muito, bagunça muito. Ei, Deus está tratando. Uma prova disso, quando Gustavo era recém-nascido,
Eu tinha preocupação, mãe de primeira viagem, tinha preocupação do som da igreja que era muito alto. Toda vez que o pessoal batia a palma, ele levava um sustinho. Aí eu falei com a pediatra assim, ela não é cristã. A pediatra eu falei assim, mas será que não faz mal para o ouvidinho o som alto da igreja? Sabe o que uma mulher que não é evangélica, médica, disse para mim? Ela disse assim, Fernanda, é melhor ele dentro da casa de Deus, do teu lado, dormindo, do que lá no berçário ou em qualquer outro lugar. Porque ele estando do teu lado, dormindo, ainda que ele esteja dormindo, aquelas informações do altar estão entrando no inconsciente dele. E mais tarde, ele vai se lembrar e se comportar de acordo com o que ele aprendeu. Uma médica não cristã respondeu isso. E imediatamente eu lembrei dessa informação. E eu falei, é verdade. Eles não estão comigo. Gente, 2 anos se passaram. Comecei a fazer culto dentro de casa, culto no lar, gente. Resgata isso. Ora dentro de casa, Fernanda, mas lá em casa eu sou a única, ninguém lá quer saber de Deus. Dobra o joelho no sofá de casa. Na hora que geralmente você estaria vendo a novela, que todo mundo já está acostumado a te ver fazendo alguma coisa ali dentro, está todo mundo dentro de casa. Ninguém quer orar. Você dobra o joelho sozinha no meio da sala. E ora. Faz a tua parte. Vendo o que Deus está fazendo em você, eles serão alcançados. Resgata isso. Culto no lar. Dentro da possibilidade deles, ensinei a fazer jejum, a orar. Nós entrávamos à madrugada, irmã, orando, eu e meus filhos. Pelo pai, pelo casamento, pela família. 2 anos se passaram. Varão que nunca reconheceu um erro. Orgulhoso era. Glória a Deus. Deus tratou no secreto. Enquanto nós estávamos na madrugada orando com meus filhos, o Espírito Santo ia lá. E lá no testemunho ele conta assim, eu aprontava todas. Postava foto para ela ver, eu na mesa com as meninas do trabalho. Eu postava foto de sanduíche grandão, artesanal, enquanto eles estavam pedindo cesta básica. Mas quando chegava a noite, que eu colocava a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo me perguntava, o que você está fazendo aí, rapaz? No chão duro, puro, da sala da casa da tua mãe. Você podia estar na sua casa, do lado da sua esposa, colocando seus filhos para dormir. Você também está jogando o projeto fora. Ele bate na porta da minha casa, depois de 2 anos de sofrimento. E ele diz assim, me perdoa. Oh, aleluia! Só não entendeu o que significa essa frase, me perdoa, aquela pessoa que não tem um orgulhoso dentro de casa. Porque aquela que tem, aleluia, sabe o peso dessa palavra. E aí eu fiz igual a Abraão, Senhor, o que eu faço? Deus falou, deixa entrar, porque eu vou tratar. Meses depois, estava a gente na sala de casa, assistindo culto online, pastor Silas pregando. Agora você entende o mistério da internet? Por que hoje eu estou na internet? Minha casa foi levantada através da internet também. Pastor Silas pregando, culto online. Final da palavra, ele vira para mim e fala assim, eu quero voltar. Aí eu tentando manter a calma, por dentro eu estava gritando. Eu falei, é sério? Sério, eu quero voltar. De verdade? De verdade. Não sou eu que vou fazer essa oração. Crianças, você pensa na cena mais linda da minha vida. Não foi o dia do meu casamento, não foi o dia do nascimento, mas foi a minha família, na sala de casa, meu marido ajoelhado, meus filhos com as mãos estendidas, orando e falando, Deus, coloca o nome do meu pai no livro da vida. Ali iniciava um processo de restauração do meu lar. Ali
Aí o Espírito Santo me levou a lembrar de todas as noites de choro, de todos os cultos que eu fui, de todas as vezes que eu apresentei foto-chave, pedido de oração, de todas as vezes que eu vim na casa do Senhor pedindo socorro. Ali Deus me fez ver, vale a pena lutar pela sua casa. Pode ser doloroso, pode ser difícil, mas vale a pena lutar pela tua família. Não abre mão, não. Aqui eu volto para Agar. Ela não escolheu entrar nesse deserto, eu escolhi. Mas dessa vez foi Deus que permitiu ela entrar. Abraão colocou um odre de água, um pão, deu um menino para ela. Vai. Gente, não era suficiente água e pão para uma viagem que duraria dias. Era certa a morte. No meio do deserto. Agar, desesperada, vê a água, acabou, o pão acabou, o que eu faço? Agar, ferida, desesperada, como um dia eu fiquei, sem recurso algum para sustentar meus filhos. Ela estava na mesma situação, pior, não tinha nem para onde ir, não tinha nem assistência social para correr, estava no meio do deserto. Um coração ferido, marcado. Infelizmente, Agar escolheu repetir o erro que cometeram com ela. O que Agar faz? Coloca o menino debaixo do arbusto. Coração de mãe, a gente entende, nós somos mãe, a maioria aqui. Eu não quero ver o meu filho morrer. Coração de mãe, eu não quero ver o sofrimento do meu filho. Mas lembra o que fizeram com ela? Coloca ela para fora. Assim também ela deixou o menino. Olhar de filho no pior momento. Dentro do deserto, sem ter para onde ir, sem ter comida, sem ter cuidado de ninguém, sem ter para onde correr. Ele olha para o lado e nem a própria mãe está. A mãe foi embora e deixou ele ali para a morte. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem você escolhe ser nessa tarde? Ismael ou Agar? Agar de cara para a morte, diante do problema, ela foge, abandona o projeto, deixa o projeto morrer e chora pela morte de um menino vivo. Ismael, diante do mesmo problema, o mesmo cenário, a mesma sentença, ele corre para os pés do Senhor e começa a clamar ao Deus de Abraão. Começa a clamar. Ei, Ismael estava do lado do pai da fé. Alguma coisa ele tinha que aprender. Ele entendeu que se ele se ajoelhasse e orasse, Deus entraria com socorro, com providência. Aí a pergunta que fica, então, por que Deus permitiu Agar entrar ao deserto? Simples, ela precisava aprender nesse processo todo, aquilo que ela levou uma vida inteira para aprender na casa de Abraão e não aprendeu a usar a sua fé. Ismael, um menino, estava correndo para os pés do Senhor. Agar estava caminhando e chorando a morte. Oh, aleluia. O que é que você tem feito em relação à sua família? Olhando para o cenário que você está hoje. Você tem caminhado em direção à morte, entregado os pontos? Ou você tem clamado como Ismael clamou? Você tem chorado as lágrimas que ele chorou? Você leu a Bíblia comigo? Deus ouviu a voz? Deus ouviu a voz? Mas o anjo apareceu. Era sinal de que Deus queria tratar com ela e não com o menino. Era sinal de que Deus queria se revelar a ela, tratar com ela, consertar ela, realinhar os passos dela. E a Bíblia já nos direciona e diz o que Deus queria com tudo isso. Abrir a visão de Agar. Fazê-la enxergar vida onde só tem sentença de morte. Fazê-la enxergar esperança onde todos entram e morrem. Aí você diz para mim, Fernanda, mas já me contaram uma história parecida com a minha. Uma família perto de mim
me contou que aconteceu isso e isso, igual na minha casa. E hoje o marido está separado, está fora da presença, os filhos só Deus sabe, e aí na sua casa vai ser diferente, porque na sua casa tem alguém que ora, alguém que clama, alguém que guerreia, alguém que vai para o joelho. Na sua casa não é o inferno que decide, é o Senhor. Na sua casa você vai viver milagre, você vai viver promessa. Queira o inferno ou não, você vai romper com toda a sua família. Aleluia! E aí eu vejo, o anjo aparece para Agar. E ele diz assim: levanta-te. Talvez tenha algumas Agar aqui dentro hoje, cabisbaixo, chorando, depressiva, acreditando no cenário de morte. Anjo entrou na presença e disse: levanta-te, Agar, se coloca de pé, coloque-se na posição de guerreiro e guerreira da tua casa, jejua, ora. Oh meu Deus, entra nesse mistério pela tua casa. Não é outra, é o teu filho. Não é outra pessoa, é o teu marido, é a tua esposa, são os seus. Você não pode deixar o inferno tragar. Ei, levanta-te. Eu posso conjecturar e imaginar Agar levantando. Vai lá e pega na mão do menino, Agar vai. Mas ela tinha água, ela tinha pão. E ela vai socorrer com o quê? Ela não precisava aprender a usar a fé. Por causa da palavra do anjo, Agar obedece. Ali estava se quebrando um ciclo, um comportamento que Agar tinha de repetição, de acreditar na morte, acreditar no cenário, acreditar naquilo que ela podia ver. E ela, por causa de uma voz, por causa de uma palavra que ela recebeu da parte de Deus, ela obedece, se coloca de pé e vai em direção ao menino. Aí eu quero te lembrar, para a gente encerrar, eu quero te lembrar de um detalhe. Do lado dela havia um poço. Você leu comigo que logo em seguida, os olhos de Agar se abrem e ela vê um poço. Não foi o poço que abriu, foi os olhos dela que enxergou. Ou seja, o poço já estava ali, amém? O que significa água no deserto? Me ajuda aí. Água no deserto é vida. Água no deserto é... Agora, olha que interessante. A vida estava o tempo todo do lado de Agar, mas ela estava caminhando em direção à morte. O tempo todo a vida estava ali, a solução de tudo estava ali. Aquilo que ia matar a sede, sustentar essa menina e essa criança, essa mulher e essa criança no deserto estava ali. Mas ela, por causa da cegueira, desespero, ansiedade, ela acreditou na morte. Coloque-se de pé nessa tarde. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde. Qual é o cenário, a dificuldade, a adversidade que você está enfrentando dentro da sua casa. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: acredite, a vida, a esperança. Parece tudo seco, parece que vai morrer, parece que vai acabar esse projeto, parece que vai falir. Mas Deus te trouxe nessa tarde para dizer para você: ei, eu estou o tempo todo com você. Eu estou aqui do teu lado, minha filha. Eu estou aqui do teu lado, meu filho. Olha para a vida. Olha para a vida. Acredite, tenha esperança. Não acabou, não morreu e não vai morrer.
tem projeto, tem sonhos de Deus para se concluir. E você vai viver cada uma das promessas. Agar, quando foi jogada no deserto e Abraão perguntou para Deus: eu devo fazer isso? A resposta de Deus foi trazer à memória a promessa. E Deus disse assim: Abraão, a promessa que eu tenho sobre a tua vida será por Isaque, mas também por Ismael. Eu farei dele um grande povo. Por quê? Porque ele é seu descendente. Quando o anjo aparece a Agar mais para frente, Agar ali chorando, acreditando na morte, o que é que o anjo diz para ela? Agar, se levanta, porque eu vou fazer dele um grande povo. Tem promessa. Sabe o que vai te ajudar a vencer? Sabe o que vai te ajudar a passar por esse processo e depois você vir aqui contar testemunho? É tirar os olhos da morte e olhar para a promessa, olhar para aquilo que Deus te prometeu, olhar para o projeto que Deus tem para a tua casa, acreditar naquilo que Ele te falou, ainda que pareça tudo contrário, Ele vai cumprir. Oh, aleluia! E Ele tem feito isso na minha casa. Estar aqui hoje é cumprimento de promessa. Ver o meu marido louvando na casa do Senhor é cumprimento de promessa. Meus filhos, Gustavo, mais velho, com 12 anos, foi batizado nas águas. Ana Beatriz, a do meio, batizada no Espírito Santo, com 11 anos de idade. E aí, é claro, né, depois que reconciliou aquele calor, veio o filho da reconciliação, Antônio, que vocês veem correndo por aí, pentecostal ele. E Deus está cumprindo. Eu vou repetir uma frase que a irmã Juliana costuma falar: e Deus tem feito tudo o que Ele disse que faria. Será assim na tua casa também. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em levantar um soldado ferido. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. Das coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas para me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas para me resgatar. Erga tuas mãos nessa o tarde. Meu Deus adora o Senhor. Resgata um soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. E talvez você tenha entrado aqui nessa tarde
com alguém na sua casa que se afastou da presença do Senhor, clamando pela volta de alguém, e você tem dito no seu coração: Senhor, tem promessa, Senhor, trata e traz de volta. Eu quero te chamar, ore por esta pessoa, coloque a sua mão para o alto. Se você é essa pessoa que está clamando por alguém, creia, o Senhor vai trazer de volta. Creia, o Senhor vai restaurar. Creia, o Senhor vai fazer um milagre. Ele vai levar, nem que seja alguém até essa pessoa, e vai trazer de volta para a presença dEle. Não é do seu jeito, não é da sua forma, mas Ele vai fazer. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família aqui, Senhor, que está necessitando de um socorro, de um auxílio, alguém que se afastou, que se perdeu, mas Pai, Tu és aquele que restaura, que levanta, que socorre. Oh, nós acreditamos, Pai. Entra com providência, restaura as famílias e glorifica o Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu nome. Nós cremos, Senhor, em cada promessa se cumprindo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe qual é o significado do nome Ismael? Deus ouve. Deus ouve. Toda vez que Agar chamava pelo nome do filho, ela estava dizendo: Deus ouve, Deus ouve. Mas aí, quando ela tem uma dificuldade, ela deixa o filho embaixo do arbusto. O que ela está dizendo dentro daquilo que foi pregado? A história do meu filho, que tem o nome de Deus ouve, acabou. Só que aí o que Deus faz? Deus ouve. Não o choro dela, mas a voz do menino. E é interessante que Deus ouve o menino, como ela pregou, e diz para Agar: Agar, se levanta, te levanta. O que a Fernanda pregou? Que ela precisou se levantar primeiro. O que Deus falou com ela? Que antes de fazer a obra no Tiago, tinha que fazer na vida dela. Às vezes a gente quer que a obra seja feita na vida do meu filho, do seu filho, mas Deus precisa primeiro fazer em você, fazer em mim. Porque o que Deus faz com Agar depois que ouve a voz do rapaz? Ele fala com ela: se levanta, Agar. E depois que ela se levanta, ele diz: vai agora até onde está o menino, pega ele pela mão. Quando você pega um filho pela mão, você vai caminhar com ele. O que Deus está dizendo? A história do seu filho não acabou. Pega pela mão. Ainda tem história, ainda tem o caminho. O que Deus falou com a Fernanda? O Tiago vai voltar depois que você se levantar. Pega o teu projeto pela mão. Ela tinha abandonado o projeto e Deus está dizendo: vai lá e pega de novo. Pega de novo. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer que Deus faz uma coisa que é a gente que tem que fazer. Ela estava falando com Deus. Ele está lá no Rock em Rio. E Deus falou: pois é, por tua causa que ele está lá. Às vezes a responsabilidade é minha de algo. A responsabilidade é minha, eu que tenho que pegar de novo o projeto. Diga para o teu irmão: pega o teu projeto com o milagre, não foi isso? E hoje é de mãos dadas com o milagre. Não adianta abandonar o projeto, irmãos.
Não adianta. A gente fica chorando, a gente fica reclamando. Mas tem coisa que a responsabilidade é minha. Tem coisas que a responsabilidade é sua. Sabe? Inglês tem muitos livros interessantes e ele fala que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Essa palavra enganoso não é que ele se engana, o coração não se engana, ele engana. E ele engana quem? A gente. E aí ele dá uma estratégia. Mas como a gente lida com esse coração enganoso? Aquele que sonda o coração, aquele que esquadrinha os rins. Senhor, não deixe o meu coração me enganar, não deixe eu pensar que está tudo bem, mostra o meu pecado.